Muito boa tarde. Hoje, 1º de novembro de 2019, dia de Todos os Santos. Um dia depois do Dia das Bruxas e um dia antes do Dia dos Mortos, do Dia do Remorso. Hoje o tema é espiritualidade integral. O tema tem relação, é verdade. Tem até um programa bem interessante na TV aberta que é diferentes maneiras de lidar com a morte. Desde a cremação, mandar cinzas para o espaço, mandar para o mar, enterrar no meio da floresta e onde planta uma árvore. Tem coisas bem interessantes, diferentes formas de... E até o suicídio assistido, que tem alguns países que tem. Eu vi uma matéria, boa noite Flávio, boa noite aos nossos Boa ouvintes. noite. Eu vi uma matéria certa vez a esse respeito, só que o que mais me chamou a atenção foi aquele que era colocado no fundo do mar, que ele servia como moradia para desenvolvimento de peixes. O que eles fazem nesse método? Eles cremam a pessoa, eles usam... A cinza é transformada numa espécie de cimento. Exato. E eles usam os ossos em recife de coral. Daí os peixes, eles se reproduzem ali, eles se apropriam da coisa. Eu acho que a melhor maneira Mas de... é o mais trabalhoso. Não, um dos mais trabalhosos. Sim, o outro também tem... Um dos mais trabalhosos, mas ao mesmo tempo Depende é a melhor do foguete, o outro para mandar para o espaço. É a melhor maneira de aproveitar um corpo biológico sem vida, né? Ao meu ver, Aquela daí... questão dos reciclamentos, né? Sim. Até porque os cemitérios não vivem para sempre, né? Não são livres para sempre. Vai chegar uma época que vai ter que ter essas formas alternativas, porque... Para mim, a cremação é o caminho. Eu, pessoalmente, prefiro a cremação. Do pó vieste ao pó voltará. Bem bíblico mesmo. Então, espiritualidade integral, universaliza o crístico e temas correlatos. Então, quando se fala numa religião universal, que alguns entendem erradamente como o fim dos tempos, ou, na verdade, a união de todas as religiões no Cristo, inclusive o budismo incorporando o Cristo também. Por isso, universaliza o Cristo. Ou cristianismo universalista, talvez. O egoísmo é fonte de todos os vícios, como a caridade é fonte de todas as virtudes. Então, pelo Espiritismo, a salvação não é a igreja em si, mas a caridade, a prática do amor, o amor em ação. Sem caridade não há salvação. Lembrando que já teve vários programas aqui que foi falado sobre Allan Kardec, né? A biografia dele. Aqui envolve todas as religiões, é bem mais amplo. Vai se falar um pouquinho de cada um. Aqui tem a ver também com o Espírito de Verdade, o Consolador Prometido, toda aquela questão evangélica. E realmente o egoísmo é quando a pessoa pensa só em si mesmo, né? Alguns princípios básicos, então, agora falando do Espiritismo em si. Deus, como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Que é? Porque é uma entidade, não é uma pessoa. Então não se pergunta quem. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A gente já falou isso aqui várias vezes, mas é bom sempre relatar: Deus não é um velho barbudo sentado num trono, né? Que é Odin e o... Ou Zeus, né? Zeus, é Odin ou Zeus. E é que pegou-se essa imagem... Não confundir Deus com Zeus. Pegou-se essa imagem, provavelmente, eu acho que está mais perto de Zeus, por causa do nome parecido. Daí pegou-se essa imagem de que... E a união dos dias também, né? Isso. O Melquisedeque, alguma coisa desse tipo. Até porque a ideia de Zeus da mitologia grega, ela vagamente lembra um deus super poderoso acima de todos, porque ele era o deus dos deuses, né? Então talvez dessa associação de Deus a Zeus, do fato de E de o Paulo Zeus, deve ter aproveitado isso para ensinar o cristianismo para os gregos, né? Aproveitando a ideia de Zeus. Provavelmente. Embora a igreja, na época, os católicos lá, os romanos, eles ensinavam não só para os gregos, mas lá para a região da Escandinávia e tudo mais, eles levavam. Só que lá não era muito bem aceito, né? Porque eles já tinham as suas crenças. Já tinham Odin, né? Então, muitas vezes eram até vistos com maus olhos pelos bárbaros, que eles chamavam, né? Se bem que o Valhalla é o Éden, né? Sim. Na verdade, tem muita... Se pegar até essas religiões monoteístas da Idade Antiga, politeístas, aliás, da Idade Antiga e Idade Média, tem certa semelhança com... Tem muitas semelhanças com o que é passado no cristianismo, né? Só que, claro, eles acreditavam em vários deuses, né?
Bom, na verdade, o cristianismo trocou os deuses pelos santos, por outras figuras, né? Pelos profetas. Homens de gênio usado também, né? Sim, sim. Jesus como irmão maior e modelo da perfeição moral. Então, uma diferença fundamental do espiritismo para outras religiões cristãs é que nós consideramos Jesus como irmão maior e não como Deus, como alguns acreditam. Rosinéia Santos Coral, Salete Rosa, Bruno Niero e Lucas Vieira. Muito bem-vindos. Pode contribuir, fazer colocações, perguntas. Então, Jesus é o irmão maior. Ele é um co-criador. Se tu for pegar o sentido de Elohim, tu vai ver como alguns traduzem por deuses, seriam os filhos criadores. Então, Deus como unidade, alguns consideram como triuno, como 3 em 1, e depois iriam os filhos criadores, também chamado Micaéis. Aí vem Miguel, vem Jesus, vem... Inclusive, parece que o Lúcifer fazia parte dessa turma, antes da queda do orgulho. Então, mesmo chegando a um nível bem alto, pode haver queda. É uma coisa bem interessante. E não faz sentido, né? Tu ter elevação e ter orgulho. Se bem que é mais comum o orgulho, a vaidade, a presunção do que a humildade. Se bem que, vamos dizer, né? É muito comum a pessoa que assume o poder... Tem muitos líderes religiosos que são vaidosos. Assim, é muito comum a pessoa que assume o poder deixar o orgulho subir, né? A cabeça. Até tem um termo para isso, é meio síndrome do mediunismo, se não me engano. Não, síndrome do messianismo. Eles consideram Messias, alguns líderes religiosos. O Henrique Cristo seria um desses, no caso? Na verdade, ele é esquizofrênico paranoide, mas encaixaria nesse... Se não fosse um doido... Delírios megalomaníacos de grandeza e delírios místicos. Né? Uma vez eu vi, fora a parte... Mas tem um cara na África do Sul que era médico, largou medicina e... Uma vez eu vi um debate... Dizia que era Jesus. Uma vez eu vi um debate... Ele tá encarnado. Hein? Eu vi um debate, entre aspas, entre o Henrique Cristo e o Padre Quevedo. Foi engraçado. Se vocês procurarem, vocês conseguem achar aí no YouTube, né? Claro que a gente não encara muito bem uma pessoa que se diz Deus, se diz Jesus, né? Eu acho que nenhuma das religiões cristãs encara muito bem uma figura que se diga isso. Embora, assim, eu não sei se ele é esquizofrênico ou paranoico, ou uma mistura dos dois. Né? Mas isso está na Bíblia também. Muitos irão dizendo ser Cristo, ou sendo o próprio Cristo. Isso aí só que aquele ali não disfarçou nem um pouco bem, né? Até a sexualidade dele é meio controversa. A evolução contínua, ascendente infinita. Então nós vamos chegar ao estágio de Jesus também. Quando a gente chegar lá, ele vai estar mais evoluído ainda, porque tudo evolui. Como ele dizia, o Pai trabalha e eu também. Então ele sempre diferenciou o Pai. O Pai me enviou, ele é o enviado de Deus. Quando ele diz, eu estou no Pai e o Pai está em mim, é nesse sentido, que ele fazia a vontade. É como Paulo diz, o Cristo está em mim, é a mesma coisa. Jesus dizia, Deus está em mim. Mas ele dizia, está dentro de vocês também, está entre vós. A evolução contínua. Aliás, segundo a física, o bóson de Higgs é a partícula de Deus. Então a própria ciência já está vendo que Deus está dentro de nós. Independente do ser vegetal, mineral, animal, homem, anjo, mas Deus está dentro. Não está longe, como alguns pregam. Então a evolução sempre para cima. A lei de causa e efeito regendo todos os fenômenos naturais, físicos e morais. Nós já vimos nas 7 leis de Hermes alguma coisa nesse sentido aí. Basicamente, isso aqui, talvez não em termos técnicos, ele está falando de uma linguagem muito subjetiva, mas provavelmente está se referindo à terceira lei de Newton, ação e reação. Mas aqui é no sentido do karma. Eu sei, todo mas pensamento, sentimento, ação... Mas ainda assim é ação e reação. Ainda assim é um princípio que Newton já dizia que era um dos princípios que regia a natureza, regia os fenômenos todos que acontecem. E de fato é. Inclusive, uma coisa que é interessante... Mas na prática, por exemplo, se tu matar por espada, não necessariamente vai morrer pela espada. Pode acontecer, mas pode haver variações do... Sim, mas... Vai haver o retorno pode ser diferente, não necessariamente o mesmo tipo da agressão em si. Inclusive é interessante qualquer dia estarmos falando sobre Newton. Ele é tipo Tesla. Para a época dele, o conhecimento Newton ele era alquimista, além de física. O conhecimento que ele tinha para a época, basicamente nada hoje se faz sem as leis de Newton, né?
Então a gente tem figuras por aí que, sempre que vocês virem uma figura que diz... E Francis Bacon também, se tu lê a Nova Organo, a Nova Atlântida. Sim, mas para física, creio que o maior contribuidor, ou ao menos um dos maiores, foi Newton, né? Foi Newton. E depois aí o Tesla, principalmente na parte elétrica, Tesla contribuiu bastante. O Newton foi principalmente na parte mecânica, né? E claro, depois teve os da parte eletromagnética, que entrou o Faraday, o Maxwell. Que contribuíram bastante, né? A gente fala isso porque quando a gente faz engenharias em geral, a gente trabalha muito com física, né? Todas as engenharias, na maior parte das vezes, elas lidam com física, né? E é interessante porque a gente percebe que, por exemplo, uma das leis que regem atualmente, que fazem parte da engenharia química, é a mecânica dos fluidos. E se a gente observar, todas as fórmulas são derivadas das fórmulas estabelecidas por Newton lá na época dele. Então, tudo que Newton estabeleceu na época é utilizado até hoje e ninguém conseguiu contestar aquilo. Ninguém conseguiu... Se avançou na parte da mecânica quântica, mas hoje já se junta com a relatividade geral de Einstein também. Sim. Mas ainda assim, Einstein ele usou os conceitos de Newton. Sim. Ele usou os conceitos de Newton. Então, ainda assim, o Newton ele é base. A constante gravitacional, se não me engano, foi o Newton. Sim. Não, o Newton é a base. Inclusive, é até interessante qualquer dia a gente falar sobre o Newton, que a gente vê que ele era uma figura que estava muito além do... E ele estudou Isaías e estudou Apocalipse também, ele se aprofundava na parte bíblica. Sim. Então, como muitos dos pesquisadores antigos, ele era cristão e acreditava em Deus. Ele, Pascal é outro cara fantástico. Um que durante muito tempo não acreditou. Hoje em dia se fala em hectopascais, né? Em temperatura. Um que durante muito tempo não acreditou, mas próximo nos últimos dias de vida ele passou a realmente se questionar acerca disso, foi o próprio Darwin. Darwin no início ele não acreditava em Deus. Mas lá mais na frente, depois dele ter observado... Ele escreveu a origem do homem. Depois dele ter observado tudo, como a natureza era complexa, ele passou a se questionar, será mesmo que eu estou certo? Será mesmo que não existe? Porque tudo que está na natureza é tão perfeito, tão... Uma prova disso é o mel, né? Hoje em dia a gente vê o mel, o ser humano ainda não consegue reproduzir a fórmula do mel. Tem as polêmicas do princípio antrópio, desígnio inteligente, mas aí são polêmicas. Inclusive depois eu vou mostrar um livro que fala algumas dessas polêmicas também. Sim, Então, o que eu sempre falo é o seguinte, essas figuras, elas são figuras que elas contribuíram muito para o avanço da humanidade até hoje. Então, sempre que aparecer alguém dizer que Isaac Newton era burro, que Einstein não servia para nada, que Darwin era ignorante, saibam que ignorante é a pessoa que está falando isso, né? Porque provavelmente a pessoa que fala isso é uma pessoa que não tem a bagagem necessária para poder contestar os conhecimentos estabelecidos por esses pesquisadores, cientistas. Eles podem contestar ele estudar alquimia, mas na época eles estudavam alquimia. Sim, mas é que tem muito ainda aquela alquimia, mania de astrologia era estudada. Tem muito uma mania, um costume muito ruim do ser humano de achar que só porque achar que aceitar a ciência significa negar Deus. Não tem nada a ver. Nada a ver. Né? Não, tem muitos cientistas. Aquele do DNA... ele escreveu o Código de Deus, pela genética, ele se encontrou Deus, através da genética. Sim, mas... Ele faz um paralelo, os 4 bases do DNA e os 4 nomes de Deus em hebraico. Sim, mas ainda assim é um pensamento que eu acho que é um pouco errado. O nosso próprio Papa Francisco, ele basicamente, ele antes dele ser Papa, ele esteve na área da ciência. O próprio Papa, ele disse que existiu o Big Bang. O Papa. Sim. Ele diz que existiu o Big Bang, que existiu a evolução. Ele mesmo fala que... fala singularidade, a gente chama Deus, né? Por isso que eu respeito muito ele, que ele provavelmente faz parte de uma geração mais avançada, uma nova geração de... Inclusive, saiu uma foto do telescópio Hubble, depois tu olha, a hora que tu tiver no YouTube, um choque de 2 galáxias, parece um rosto, parece 2 olhos, elas se chocaram e parece uma... E é bem interessante. Até a gente conversou que quando 2 galáxias se juntam, dão origem a uma terceira galáxia. E os universos também, eles se chocam e dão origem que nem as bolhas de sabão. Se você analisar a bolha de sabão, cada bolha é um universo. E eles vão se chocando, vão ampliando, vão dando origem a outros universos. Então é comparado com bolha de sabão. De maneira macroscópica, claro. Sim. Então a lei de causa e efeito ali é o karma.
Ação e reação, toda ação, sentimento e pensamento tem consequências. Físicos e morais. Então aqui também está incluindo a lei de Newton. Né? Tanto a parte física, que seria uma das leis de Newton, quanto a parte moral. A questão ética. As leis morais escritas na consciência. Então, quando Kardec pergunta aos espíritos de luz onde está escrito a lei de Deus, ele diz na consciência. A consciência é a alma, espírito, o Atman, a centelha, a mônada. Então, lá na consciência está escrito a lei de Deus. Gerson Maranhão. Esse aí é o vereador, né? Vereador Maranhão. Laranjal. Tá certo. Um abraço para o Gerson Maranhão e para o Laranjal do Jari. Laranjal do Jari, Gerson Maranhão. Os outros já foram falados. Agnes, não, Agnes não foi falado. Agnes, Ana. Sim. Vamos lá. Compatibilidade da fé com a razão. Então, como a gente falou, a fé não exclui a razão, até porque fé é confiança e certeza, e a razão também não contradiz a fé. Ambos são... Teve um próprio médico recentemente que ele fez parte, não diretamente, né, mas ele fez, ele fez parte da história da canonização da irmã Dulce. Ele mesmo tinha diagnosticado que o rapaz cara lá, que voltou a enxergar. Ele estava com um problema sério e não tinha como voltar a enxergar. E depois que esse cara ele voltou a enxergar, o próprio médico falou: eu sinceramente não sei o que aconteceu. E isso não é algo que eu consigo explicar, e eu acho que também não é algo que a medicina consegue explicar. Porque o cara praticamente não tinha como se curar. Tava batido o martelo, né? E daí depois... o filme da Irmã Dulce é bem interessante. Provavelmente pela fé dele, né? Não só para católicos, mas para evangélicos, para espíritas. Uhum. Que essas pessoas, elas vão acima da sua própria religião, né? Tanto a Irmã Dulce como a Má Teresa, Chico Xavier e outros, Divaldo, eles extrapolam a própria religião deles. Sim, muitas vezes tem algumas pessoas que acham que a questão dos santos é porque são ídolos e outros, e são vistos como se fossem outros deuses adorados. Não é bem isso. É que a maior parte desses santos, a gente vê pela história, são pessoas que elas tinham grande fé em Deus, né? Então, muitas vezes... Na verdade, são intermediários, né? Muitas vezes eles são canonizados, não necessariamente porque eles foram diretamente lá e fizeram em si, porque orações relacionadas a eles trouxeram a cura para algumas pessoas, né? Então, independentemente... E os santos tem em todas as religiões, tem no islamismo, tem no... Sim. Independentemente da religião, a gente não pode negar a contribuição de Santa Luzia para a história da humanidade, o bem que aquela mulher fez, né? Foi decapitada porque ela se desfez de todas as riquezas dela. E a primeira cientista mulher também foi trucidada, Hipátia de Alexandria. Sim, foi a Hipátia, né? Era uma mulher bonita, inteligente, e dava aula como Sócrates nas ruas. Sim. Se não me engano, ela foi arrastada, né? Foi essa que foi arrastada, né? E... Pra tu ver, isso sim é ignorância, né? Sim. As pessoas que trazem a luz, infelizmente a maioria das pessoas que trazem a luz são mortas, ou alguns morrem de velho, mas a maioria são mortas. Ou e em todos os sentidos, né? Não só apenas a luz espiritual, sim, mas a luz no conhecimento científico. No conhecimento, que foi o caso de Galileu, por exemplo. Galileu diz bem baixinho, e por se move, mas que se move, se move. A compalização, então, a caridade moral como cumprimento da lei do amor, amor em ação, a comunicabilidade dos espíritos. Então, e todas as religiões têm o mediunismo, muda a forma de ver, mas todas elas têm. E alguns chamam profetas, outros chamam médiuns, mas é tudo a mesma coisa. A mediunidade com faculdade natural e educável, inclusive animal, que é um tema polêmico, mas o gato, o cachorro, o cavalo, o golfinho, a gente sabe que eles têm essa dimensão. O polvo, né? O próprio polvo é um animal extremamente inteligente também. Não, mas aí em termos de mediunidade. De comunicação com o invisível. Claro que bicho não fala, mas eles enxergam. Se tu analisar os gatinhos, principalmente, eles enxergam. O gato é que mais enxerga. O gato enxerga mais que o cachorro. É o que mais enxerga o outro plano. Então,
Muitas vezes eles estão, daqui a pouco saem correndo. Quem tem gato aí, eu não quero assustar, tá? Mas quando o gato fica muito tempo parado, olhando para o nada, há quem diga porque ele está vendo algum vulto ali, algum espírito. Eu não lembro se é no infravermelho ou no ultravioleta, mas eles têm essa visão ampliada. Infravermelho acho que não. Enxerga à noite, né? À noite é infravermelho, né? Infravermelho não. O gato... Eu vi uma pesquisa que dizia... Mas qual é aquele que é usado na arma para poder enxergar as pessoas? Daí é o infravermelho, se não me engano. Então é infravermelho. Só que quem eu sei que enxerga o infravermelho são as cobras. As cobras, elas enxergam o infravermelho e elas captam Elas não veem uma forma física, elas veem uma bola vermelha de calor ali. Mas o gato acho que enxerga também. Porque o gato que eu sei é que tem algumas cores que o gato não enxerga. Tá bem escuro e ele consegue... Sim, tem algumas cores que o gato não enxerga por questão de... Que o cachorro usa mais o faro e o gato usa mais a visão. Sim, algumas cores o gato não enxerga por questão de adaptabilidade. Por exemplo, o verde, como o gato é um animal caçador que foi criado no mato, se ele enxergasse o verde, ele não conseguiria enxergar as presas. Então o gato, em geral, ele não enxerga o verde. Aí é questão de cones e bastonetes também. Né? Sim, sim. O cones e as cores, os bastonetes o claro e escuro. A imortalidade da alma. Então, independente da pessoa, mas eu sou evangélico católico, mas ele acredita que continua vendo depois. Senão não existiria cemitério, não existiria rezar, não existiria missa de 7º dia, 30 dias. Então, uns acham que fica dormindo, outros acham que vai para o céu, para o inferno, mas que continua depois. Não tem uma religião que diz que só o materialista, que não tem nada depois, o nihilista. A imperfeição moral como causa de sofrimentos humanos, seja dessa existência ou do passado. A pluralidade dos mundos habitados, isso aí Giordano Bruno foi queimar na fogueira, porque já dizia que o universo inteiro era habitado, e ele já acreditava nisso. O homem como espírito encarnado, então nós somos consciências, espíritos, utilizando temporariamente corpo, e não corpos que têm espírito, são espíritos que têm corpos, é o contrário. A reencarnação com lei natural, justa e misericordiosa. Mas não acredito. Mas está lá, é necessário nascer de novo. Quem não renascer de novo não verá Deus. A programação prévia individualizada das encarnações, programação existencial, tu programa a família, os pais, muitas vezes até a profissão. Se tu vai seguir ou não é questão de escolha depois, mas a gente tem uma programação. A encarnação e desencarnação com fenômenos espirituais, e o nascimento e a morte com fenômenos meramente físicos. Aí é questão ali da tanatologia e do nascituro. Cada item daquele ali dá para fazer uma palestra inteira. O que eu lembro é que o Thanatos, na mitologia grega, era o deus da morte, Deus então tem morte, a ver, né? Que é aparente do Hipnos, que é o do sonho, né? Sim. Todo mundo morre um pouquinho... Então é como se a gente preparasse para o Edgar Allan Poe, o escritor do Corvo, ele falava sonhos, esses pequenos fragmentos de morte, como eu os odeio, porque de fato ele... mas tem gente que tem medo da morte, sonhar não é bom? Sim. Então a gente já tem uma mera ideia como vai ser. É como diz o Barão de Tararé, se tu tem uma vida boa, vai ter a morte boa. Se tu tem a vida ruim, vai ter a morte ruim. Então, tu vai construir a tua futura viagem, grande viagem. Então, confusão entre... Isso é um tema que é interessante colocar, que muita gente confunde. Ressurreição, ressuscitação, reencarnação. Ressurreição é Lázaro, a filha de Naum e outros que está lá na Bíblia. Ressuscitação, também experiência de quase morte. Pessoas que foram reanimadas, então de 30 anos para cá, 40 anos para cá. Quanto mais evoluído o atendimento médico de emergência, médico, bombeiro, e trazer a pessoa de volta, com muitos casos depois... Ressuscitação, no caso, é mais médico, o termo mais médico. A palavra médico e paramédico, né? Aí pode ser bombeiro, pode ser... Tem alguns religiosos que conseguem trazer de volta também, mas aí tem a questão de dominar a técnica também. E, teoricamente, até 3 dias dá para trazer de volta. Pela ciência, até 3 dias. Mas se considera uma média de meia hora, geralmente. Né? Tem casos raros ali de 30 minutos. Mas sem que o cérebro pare, né? Pois é, porque acima de 15 minutos pode haver... porque eu vi em algum local que uma vez que o cérebro morre, a pessoa não fica viva mais um tempo. Eu sei que depois do coração... Se bem que eles estão diminuindo a temperatura, como se a pessoa fosse hibernar ou congelar, e depois traz de volta, e o cérebro fica palpado.
Então, pessoas que foi no gelo, elas são mais preservadas. Uma pergunta, Flávio, aproveitando agora uma conversa um pouco relacionada, mas alguma curiosidade que se eu não perguntar agora, depois eu não pergunto. Aquele lance de transplante de cabeça, ele funciona? Eu não acredito. Porque ali tem um questionamento, tá transplantando a cabeça ou o corpo. Então tem todo um questionamento. Sim, porque também tem a questão da rejeição, né? Às vezes coloca uma cabeça diferente num corpo, ele rejeita e... Tipo, se ele rejeitou, acho que não tem mais jeito, né? Tem muita gente até que não aceita, por exemplo, doação de órgão, porque na mente dela, se ela receber, por exemplo, um coração de uma mulher, ela vai começar a se comportar como mulher. Não tem nada a ver, mas tem algumas... Isso aí, como é que chama? Insegurança? Não, mas tem um termo, lendas urbanas, né? Sim, sim. Lendas urbanas. O que eu sei que pode acontecer em transplante de órgão é também a rejeição, né? Porque teve aquele filme engraçado lá da série humorística que o espírito baixou em mim, que era uma mulher que se aproximava e o cara começava... Então eles levam para esse lado aí. Mas a gente sabe que o sentimento se concentra na parte do cérebro. Embora o coração existe a parte energética, por isso que Jesus dizia, onde está teu coração, é o caso do sentimento. Na verdade, né? muita gente não aceita isso, mas é a realidade. Os nossos sentimentos, todos eles têm uma causa biológica. Porque se tu pegar serotonina, tem no intestino também. Por isso que tem gente que toma remédio e tem diarreia. Todos os Porque ela não está no cérebro, ela está no corpo todo. Que a gente sente, eles têm relação com componente biológico, com princípios químicos e biológicos. Né? Tanto é que, por isso que se toma remédio. Não faria sentido. O sentimento ele é mais elevado, ele é coração para cima. E a emoção é mais umbigo, é mais para baixo. Você diz que a emoção é mais animal. Sim, tem a questão, né, que todos os sentidos é o cérebro. Né? Então, quem sente não é a gente que está sentindo, não é a mão que está sentindo, não é a pele, é o cérebro. Na verdade, quem sente é o espírito, é a consciência. Assim, não, mas eu falo material, táctil, né? Quem sente é o cérebro, quem vê é o cérebro, quem cheira é o cérebro. Isso aí desmente uma teoria antiga, o Haeckel dizia, porque o cérebro secretamente. Mentira. Senão não existiria experiência de quase morte. Se as pessoas conseguem lembrar e ter sentimentos, mesmo estando com eletroencefalo, como se estivessem mortos clinicamente, depois voltam, são ressuscitados. Então, como é que explica que eles tinham conhecimento e lembranças e tudo? Então, é porque não está no cérebro. O cérebro é apenas o efetor. É como comparar o hardware com o cérebro, seria o hardware. E os pensamentos, sentimentos, seria o software, né? Aqueles programas que tu vai pondo, os aplicativos. Para explicar de uma maneira mais... O principal seria o cérebro, no caso, né? O motor ali. E os outros é tudo extensão do cérebro. E a parte do sentimento, do amor, da caridade, tem a ver com o coração. Não o coração físico. O cardio chakra chamado, é o meridiano, né? Quando a gente fala... Talvez seja por isso que criou-se aquela ideia de que quem sente é o coração, mas não. Quem sente é o cérebro. Eles achavam que o fígado também, né? A hipocondria vem de... Cara, tem algumas coisas melancolia vem de fígado. Tem algumas coisas tem algumas coisas que, claro, tem a ver com outros órgãos. Por exemplo, eu li em algum local, fiquei sabendo que quem se vicia na cafeína, por exemplo, não é o cérebro, é o fígado. Parece que ele cria o vício na cafeína, que define esse vício. Mas, a princípio... Porque tem os órgãos-alvos, né? Por exemplo, a raiva vai descarregar no coração. Pode dar até uma parada cardíaca. A depressão vai estar ligada mais ao fígado. O estresse, o estômago, tanto que tem a gastrite nervosa. Então não são órgãos-alvo. Está tudo interligado, mente e corpo. Não tem como separar mente e corpo. A gente só separa quando é o fantasma. O que é o fantasma? É uma consciência em corpo. E o que é uma pessoa? É um corpo que tem uma consciência. Uma consciência que tem um corpo, na verdade. Então, os judeus, eles confundiam. Eu acho que eles confundiam por causa da questão dos meridianos, que eles diziam que tinha como se tivesse um cérebro a nível do intestino, outro a nível do coração, outro a nível do cérebro. Então, tinha essa confusão toda. E eles achavam que o homem podia reviver mesmo, e reviver também numa pessoa adulta. Tanto que eles confundiam até Jesus e João. Não tinha nada a ver, porque eles eram primos, e ele convivia simultaneamente com João, então não podia o espírito de João, não teria como.
Evidências da reencarnação. Evidências históricas. Então, se tu buscar a história, tu tem relatos até de... Um dos primeiros relatos é e o relato de Atlântida lá de Platão. Platão já fala na reencarnação. Sócrates, Platão, Heráclito, aqueles antigos já ensinavam a reencarnação. Os Vedas, os Puranas, o Bhagavad Gita, que é um capítulo Mahabharata. Evidências bíblicas, então tem várias evidências. Eu li, inclusive. Eu ainda não li o Mahabharata. O Mahabharata é meio poucas páginas. Um capítulo é o Bhagavad Gita. Uhum. E os Vedas são 4 Vedas, né? Então, evidências da Bíblia, tem aquela parte lá da Elias e João Batista. Está bem claro, João Batista é o mesmo Elias. Quando ele diz, fizeram com ele tudo o que fizeram e vão fazer com o Filho do Homem, e eles entenderam o tratado de João Batista. Os apóstolos entenderam. Tem gente hoje que não entende, mas os apóstolos entenderam que João Batista era Elias. Evidências científicas, genes precoces, recordações espontâneas. Então, principalmente os principais estudos de Einstein. Seria memória genética? E outros. Essas recordações espontâneas seria a memória genética? Entraria aí também. Mas aí é uma capítulo à parte. Terapia de doenças passadas, transcomunicação instrumental, evidências filosóficas e evidência popular. Então, genes precoces, por exemplo, câncer infantil. Se uma criança não fez o bem e o mal, não fuma, não bebe, por que ela tem um câncer? A questão da transexualidade, do homossexualismo. Então, tudo isso faz pensar na... Eu não descobri nenhuma outra teoria mais lógica que não a da reencarnação, para esses casos. O gene precoce, aquele com autismo, aquele com esquizofrenia. Ali a preparação reencarnatória, miniaturização. Então, tem toda a equipe, é o grupo que ajuda quando a pessoa está retornando. Miniaturização, ali mostra o perispírito, que é o que vai ligar com o corpo físico do nenê. E vai ligar no momento da concepção lá do óvulo com o espermatozoide. O que tentamos aqui demonstrar em linhas gerais, a doutrina dos espíritos e a terceira revelação. Os irmãos evangélicos vão discordar, mas tudo bem. A guisa da complementação das duas anteriores. Eu chamo o segundo Pentecostes, né? Porque está escrito lá, os seus filhos vão profetizar, os velhos vão fazer curas, e seus filhos e filhas vão fazer profecia. A gozo da complementação das duas anteriores, Moisés e Jesus. A primeira, com Moisés, trouxe a noção da justiça, a barbárie. Mas ainda era a lei olho por olho, dente por dente. Ainda era o talião naquela época. Até se dizia que o talião, antes do talião, era infinito. Um matava o outro, famílias, e o talião era para... Não, cortou a mão, corta a mão. Furou o olho. Era para tentar ser menos violento do que já era. E depois Jesus traz a lei do amor. Amar o inimigo e aos que você persegue. Então Jesus é a lei do amor. E cessa ao povo ainda rude, ele veio trazer o homem a noção consoladora do dever, conforme prometeu o mestre quando disse. Muitas coisas tem ainda a dizer, mas não as podeis suportar agora. Mas o Paráclito, com o Espírito Santo, o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, portanto não era o próprio Cristo, ali ele disse que era um outro, que o Pai enviará o meu nome, ensinará-vos a todas as coisas, vos recordará tudo que vos tenho dito. Então, isso aí está lá em Paulo, se não me engano. Em Mateus também está. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a terminará. Revista Espírita, março de 1861, Dissertações Espíritas, a Lei de Moisés, a Lei do Cristo, Espírito, Mardoquê R. Então isso aí está lá na Revista Espírita, março de 1861. Sobre o Monte Sinai ocorreu a primeira revelação, Jesus a segunda e o Espiritismo a terceira. Quem é mais tarde? Gilmar Magil. Transplante medular, os médicos não têm uma solução. Não, vamos primeiro mandar um abraço aqui para o Pepe Viana. Um abraço para o Alcir Caetano. Para o Gilmar Margil. Flávio Ferreira. Rosângela Samuel Serafim. Então o Gilmar ele tá fazendo a seguinte pergunta, Flávio. Transplante medular. Deixa eu daqui. Ele está perguntando se a questão de transplante medular, os médicos ainda não têm uma solução,
Lembrando que o Gilmar é cadeirante, né? Então ele tem interesse nisso. Mas será que ele não estaria falando de célula-tronco? Que o transplante de medula, 90% já tem caso de cura. O que está evoluindo muito é a questão da célula-tronco, principalmente em lesão de medula, lesões arteriais na parte cardiotransplantes. Tem problema com acidente, né, de trabalho, ele... Aí seria células-tronco. A medula seria mais para leucemia e linfoma. E no caso aí tu está se referindo a células-tronco. Quando é acidente, ruptura, seria células-tronco. Então, a terceira revelação. Um espírito israelita aos seus correligionários, espírito Eduardo Perreire. Perreire. Interessante que ali entra um do Islã, do judaísmo. E muitos que assinam o Livro dos Espíritos são católicos. Agostinho, São Luís, Renato Vieira Goulart, Rosângela Serafim Domiciano, já foi falado. Não sei se ando, não sei como é o paraíso, só sei que quando morremos... Quer que eu leia, Flávio? É, melhor. Ele não está aí para nos Aqui julgar. É uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Né? Não sei ao certo como é o paraíso, mas sei que quando morrermos e chegar o tempo de Deus nos julgar, ele não perguntará quantas coisas boas você fez em sua vida. Antes ele perguntará quanto amor você colocou naquilo que fez. Madre Teresa de Calcutá. Esses são os grandes exemplos. Esses vivenciaram, né? Fizeram o que Jesus fez, né? Lutero. Então aqui já entramos nos protestantes. Desce do ar com a alma livre, simples, apenas por amor, espontaneamente. Martinho Lutero. Discurso à mesa reformador religioso. 1483, 1546, Alemanha. Citador.pt. Entrou mais alguém ali? Que ele... PT no caso de português, né? PT de Portugal. Português do Citador. Uma coisa interessante é que muitas das coisas que o Martinho Lutero condenava, como a venda de indulgências, ainda são praticadas por muitas igrejas, né? Só que eu tô falando de todas as vertentes, tá? Mas principalmente as neopentecostais. E é uma das coisas que ele mais questionava lá na época, né? Que ele criticava. E se você frequenta uma neopentecostal, começa a questionar, porque eles ainda estão fazendo o que o Lutero condenava em 1500. 1560, né, por aí. O amor não faz mal ao próximo. Romanos 11:10? 13:10. 13:10. É o mesmo daquela parte mais bonita que tem, o amor não se ensoberbece, que virou música, né, cantada pela Legião Urbana. Vinde a mim todos, lembrando que aquela anterior ali é o samaritano. O samaritano era considerado bandido na época. E ele usa o samaritano para poder transmitir as mensagens. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Minha religião, fazer o bem, só isso. O templo é o universo, e fazer o bem, a prática do bem. Para refletir. Então, desculpe quem é da Universal, mas algumas coisas ali. Não é porque tu passou direto? Foi aqui. Deixa eu ver aqui. Passa uma para trás ali. Aí. Jesus era judeu, então mesmo ele reformando o judaísmo, ele nasceu judeu, ele ensinava na sinagoga, e enquanto o Edir Macedo fundou a Igreja Universal, que seria também a católica, na época era a universal da época. Jesus era carpinteiro. Se tu leu o livro do J.J. Benítez, Cavalo de Troia, Operação Cavalo de Troia, diz que ele também fazia casas, barcos, ele não era apenas carpintaria, ele era construtor também.